Então vamos lá. Esse vai ser o último assunto que a gente vai trabalhar, tá? Nessa disciplina de eletricidade e magnetismo. E a gente vai falar hoje sobre a lei de Faraday, tá? Então, Faraday, ele basicamente, ele fez duas experiências para provar que a variação de um campo magnético gera força eletromotriz, ou seja, gera diferença de potencial, tá certo? Então, a primeira experiência, ele tinha um ímã e aproximou esse ímã de uma espira e verificou que essa espira, através dessa espira, tinha o aparecimento de uma corrente elétrica, ou seja, tinha o aparecimento de uma força eletromotriz, que ele chamou isso, né, ele chamou esse fenômeno físico de indução, ou seja, a variação do campo magnético induz uma corrente elétrica, ou seja, ela induz uma força eletromotriz. Agora, essa variação do campo magnético, ela pode ser feita tanto pela oscilação de um ímã, quanto pelo fato de ligar e desligar um circuito que também forma uma espira, né? Também alimentar um eletroímã. Das duas formas eu consigo variar o campo magnético, tá? Então, das duas formas, seja por um ímã permanente, seja por um eletroímã, eu consigo variar o campo magnético e induzir uma corrente elétrica, induzir uma certa força eletromotriz, certo? Então, essa força eletromotriz que é induzida na espira, quando um certo número de linhas de campo magnético passa através da espira, certo? E também só vai haver corrente induzida, né? Se há uma corrente induzida, também deve haver um campo elétrico induzido. Então, a gente tem uma consequência muito importante que o campo magnético, a variação do campo magnético pode produzir um campo elétrico. Por quê? A força eletromotriz nada mais é do que uma diferença de potencial que se dá que gera uma corrente elétrica. E a corrente elétrica nada mais é do que o movimento dos elétrons. Então, para os elétrons se movimentarem, eu tenho, né, para que haja esse movimento, eu tenho que ter o estabelecimento de um campo elétrico, tá bom? Então, vamos sair aqui um pouquinho da apresentação do PowerPoint e vamos pegar esse programinha em Java, que era o que eu estava baixando ali com vocês, tá certo? Então, a situação que a gente tem é a seguinte. Aqui eu tenho um ímã permanente, certo? E nesse circuito eu tenho duas espiras que estão ligadas ou a uma lâmpada ou então a um medidor de tensão. Vamos começar com o exemplo da lâmpada, por exemplo. Na hora que o ímã está parado na frente dessas duas espiras, né, na frente dessa solenoide, não acontece nada, porque o campo está estacionário, certo? Na hora que eu pegar e movimentar esse ímã, eu estou aumentando ou então diminuindo a quantidade de linhas de campo magnético que estão atravessando a área da seção transversal dessas espiras. Então, vamos fazer isso. Note aqui, ó, se a gente puder... Deixa eu fazer só o seguinte. Deixa eu dar um print screen. Deixa eu identificar cada um desses termos, certo? Aqui, deixa eu botar de amarelo, para ficar fácil da gente visualizar. Cadê amarelo? Pronto, vou botar esse amarelo aqui. Então, aqui eu tenho o meu ímã. Vixe, não dá para ler, não. Ah, esquece. Desenhar no preto. Pronto, vamos no branco. Vamos de branco que dá certo.
Esquece. Aqui eu tenho... Caramba! Tá, ele não aceita o branco. Tudo bem. Deixa pra lá. Bom, eu tenho um ímã, tenho duas espiras. Vocês conseguem visualizar uns pontos, esses pontos azuis aqui nessa espira? Esses pontos azuis, eles estão representando os elétrons do fio que a gente está utilizando, tá? Então, nessa situação aqui, o que a gente tem é o seguinte: quando esse ímã se movimentar, eu vou ter o aparecimento de um brilho na lâmpada, porque a variação do campo magnético, né, ou seja, quando eu estou acrescentando campo magnético dentro das espiras, né, dentro dessas espiras, eu estou variando o campo magnético, gerando uma corrente elétrica induzida, e essa corrente elétrica induzida é que está fazendo essa lâmpada brilhar, tá certo? E a gente pode verificar também, se eu troco a lâmpada e coloco um medidor de tensão em um resistor qualquer, eu tenho o aparecimento de força elétrica, força eletromotriz, certo? E isso se dá quando e somente quando esse ímã estiver se movimentando, tá? Ou seja, se eu parar o ímã dentro das espiras, não acontece nada. A gente só vai ter essa força elétrica, força eletromotriz, que é induzida pela variação do campo magnético, ou seja, quando eu tenho mais linhas de campo atravessando a área da seção transversal dessa espira, tá? Agora, como eu mencionei, essa variação, ela pode se dar tanto por um ímã, um ímã permanente, quanto através de um eletroímã, tá? Então, aqui eu tenho, ligado a essa pilha, eu tenho um eletroímã, ou seja, o campo, os elétrons em movimento dentro da solenoide, dentro dessa bobina, vai gerar um campo magnético, e na hora que eu pegar esse eletroímã e aproximar da espira maior, eu também tenho variação do campo magnético que induz uma corrente elétrica, certo? Então, dessa forma, a gente, variando o campo magnético, eu consigo ter brilho na lâmpada, e na hora que eu deixar o eletroímã parado, ele gera um campo magnético estacionário, certo? E não tem variação, então a lâmpada não brilha, tá certo? Note também aqui o seguinte: independente da direção, se eu movimentar o meu eletroímã para a direita, eu tenho uma variação. Se eu movimentar para a esquerda, a gente também tem essa mesma variação. E isso ocorre, né, voltando aqui para o eletroímã, desculpa, para o ímã permanente, que fica mais fácil da gente visualizar onde é que tem polo norte e polo sul. Se eu estou fazendo o meu ímã atravessar a espira, né, eu tenho primeiro as linhas de campo do polo norte estão atravessando, depois as linhas de campo do polo sul estão atravessando. Então a gente tem uma força eletromotriz induzida devido a essa variação de campo magnético, tá? Até aqui, alguma dúvida? Ficou claro essa demonstração? Estão acompanhando direitinho, né? Vamos lá. Tá, beleza. Tranquilo, professor. Beleza. Professor, Oi. a Paula está se referindo à correção da AP1, se o senhor vai disponibilizar a correção da AP1 para a gente. Eu tenho um arquivo com o meu gabarito. Eu posso disponibilizar isso para vocês ao final da aula, tá? Tá show. Então, bora continuar. Beleza. Então, a lei de Faraday,
né, que é essa força eletromotriz que foi induzida, ela é diretamente proporcional à taxa de variação do campo magnético. E essa taxa de variação, ela vem da derivada do campo magnético em função do tempo. Mas ela também é proporcional, também é diretamente proporcional às áreas das espiras, tá? Vamos voltar aqui no programa em Java, tá? E eu tenho como variar, aumentar ou diminuir essa área de seção transversal das espiras, tá? Então, aqui é muito difícil da gente medir, porque eu teria que colocar esse ímã dentro da espira sempre com a mesma velocidade, né? Tanto com a espira menor, quanto com a espira maior, para a gente verificar qual é o valor no medidor e fazer essa comparação, tá? Mas, enfim, basta a gente saber que isso é diretamente proporcional também a essa área, tá? Então, nesta situação, a lei de Faraday, ela pode ser expressa matematicamente da seguinte forma, tá? Eu posso definir uma grandeza de fluxo magnético, né? Se eu quero fazer com que o campo magnético varie através da área da seção transversal da espira, eu tenho que acrescentar ou então retirar linhas de campo magnético dessa área. Então, a grandeza que a gente quer trabalhar é o fluxo magnético. E esse fluxo magnético, como a gente já viu, fluxo elétrico, né, lá da lei de Gauss, esse fluxo nada mais é do que a grandeza que eu quero observar que atravessa uma certa área infinitesimal. E se você integra isso ao longo de toda essa área dA, né, você tem o fluxo total. Então, no caso do campo magnético, a gente vai ter o fluxo magnético fazendo a integral do campo magnético através de uma certa área, tá? E esse campo magnético é um vetor, a gente pode definir a área como sendo também uma grandeza vetorial, né? E desse produto escalar de dois vetores, a gente determina que esse fluxo ele vai ser a integral do campo através da área, vezes o cosseno do ângulo θ, caso eu tenha uma certa inclinação entre o campo e a área, tá? E aí a gente tem os casos particulares. Se o ângulo for de 0 graus, o cosseno é igual a 1, então o fluxo é o próprio campo vezes a área. Se o ângulo for de 90 graus, o cosseno de 90 é igual a 0, então não está atravessando, nenhuma linha de campo está atravessando essa área, tá? Em unidades do sistema internacional, esse fluxo ele vai ser medido em Tesla vezes metro quadrado, e comumente a gente chama isso de Weber. Tá certo? Bom, então, expressando a lei de Faraday, a gente tem a seguinte situação. A magnitude da força eletromotriz induzida numa espira é igual à taxa de variação do fluxo magnético que atravessa essa espira com o tempo. Ou seja, a força eletromotriz induzida é igual a menos de sinal a derivada do fluxo em função do tempo. Certo? Então, em outras palavras, né, se eu abrir essa equação da derivada, a gente tem a seguinte situação, que essa força eletromotriz, ela é menos a taxa de variação do fluxo, que é a integral do campo através de uma área e a depender de uma certa angulação, certo? Então, os termos que estão entre parênteses, eles representam o fluxo de campo magnético, e essa força eletromotriz, ela é a taxa de variação do fluxo magnético.
tá? Só que isso Professor, Oi. esse campo e esse campo em relação à área, eles são vetores também? São vetores. São vetores. Da Tá. seguinte forma, como é que foi definido o vetor área? Vamos pegar para essa área DA que está aqui na figura, tá? Essa área DA está representada por esse quadradinho bem aqui, ó. Certo? Se eu tenho uma certa área qualquer, o vetor área, ele é definido da seguinte forma. Ele vai ser um vetor perpendicular a essa área, tá? E ele é sempre, quer dizer, o vetor área, ele é sempre normal a essa área, né? Ou seja, ele vai ser sempre perpendicular e ele aponta saindo da região, certo? Então você pode imaginar o seguinte, ou também, uma outra maneira de você interpretar isso, esse ângulo θ, ou então φ aqui na imagem, né? Eu devia ter mudado, para não ficar... Não confundam, tá? Esse ângulo aqui, a gente está chamando ele de θ. O φ é que é o fluxo, tá? Foi mal. Devia ter apagado isso aqui. Esse ângulo θ, ele vai ser sempre o menor ângulo entre os dois vetores, né? Entre o vetor da área e o vetor do campo magnético, certo? Então, a gente pode definir a área como sendo uma grandeza vetorial da seguinte forma. Vamos ver, deixa eu só ver aqui a minha imagem para eu ver o que é que eu estou fazendo. Vamos definir da seguinte maneira. Eu tenho aqui minha mesa, tá? Vocês estão conseguindo enxergar direito aí? Pronto. Está aqui a mesa representando uma área e a caneta, ela é o vetor área. E isso é interessante fazer essa representação vetorial pelo seguinte, eu posso mudar a posição da mesa, por exemplo, né? Eu posso apontar ela para baixo e o vetor está apontando para baixo. Então, essa área, né, sendo representada de forma vetorial, eu posso representar o módulo como sendo o tamanho da área e direção e sentido estão apontando para onde eu quero. Tá? Então, eu posso definir a área dessa forma. Ok? Então, vamos lá. Mas, essa força eletromotriz induzida, essa equação, né, para a taxa de variação do fluxo do campo magnético em função do tempo, ela é válida para uma espira apenas. Se eu tiver um número n de espiras, eu vou só multiplicar esse n pela taxa de variação do fluxo e a gente vai ter a força eletromotriz induzida, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui no programa. Eu tenho como variar o número de espiras? Tenho, cadê? Inverter polaridade. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele muda só a área. Ah, não, tá aqui, achei. Aqui, ó, pronto. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Variando esse campo magnético, eu estou conseguindo uma alteração que está muito próxima aqui do sinal positivo e negativo, né? Nunca chega a passar disso. Mas se eu conseguir aumentar o número de espiras, se eu variar esse número de espiras, essa variação, ela se torna maior porque eu estou multiplicando, né? Multiplicando essa força eletromotriz. Então, o número de espiras, ele também vai entrar na conta, tá? Que vai determinar essa força eletromotriz, né? A intensidade dessa corrente elétrica, a intensidade dessa força eletromotriz depende do número de espiras que a gente está utilizando. Então, esse N
ele vai representar esse número que eu estou multiplicando, né? Ou seja, quanto mais voltas, quanto mais espiras tiver minha bobina, minha solenoide, você pode interpretar como se mais elétrons dentro do fio, dentro do condutor, podem ser acelerados devido a essa variação de campo magnético. Ok? Bom, vamos tornar isso bem mais interessante com esse exemplo, tá? Mas, pessoal, eu vou só fazer o seguinte, deixa eu trabalhar aqui neste programa para mostrar o exemplo, porque eu consigo ter um pouquinho mais de controle com o que a gente está fazendo, tá? Deixa eu fazer só o seguinte, espera aí, rapidinho. Vou pegar só isso aqui que eu quero. Ele me dá mais espaço para eu trabalhar. Pronto. Então, a situação que a gente tem é o seguinte, vamos ver na prática a aplicação da lei de Faraday, certo? Então, eu tenho o seguinte, um solenoide longo, ele está sendo representado em corte nessa figura, e ele possui 220 espiras por centímetro, que é justamente a parte... Desculpa. Aqui ele está falando da parte azul da figura, tá? Que é esse solenoide com 220 espiras por centímetro, e ele tem um comprimento de 3, quer dizer, ele tem um diâmetro de 3,2 centímetros, conduz uma corrente elétrica de 1,5 amperes. No centro desse solenoide, eu tenho uma bobina, que é a parte amarela aí, que é o C, que ele tem um enrolamento compacto com 130 espiras e um diâmetro de 2,1 centímetros. A corrente elétrica no solenoide é reduzida a zero a uma taxa constante de 25 milissegundos. Qual vai ser a força eletromotriz induzida na bobina C enquanto a corrente do solenoide está variando? Tá, vamos lá. Uma coisa que a gente pode interpretar como sendo uma variação de campo magnético seria o simples fato de ligar ou desligar um aparelho elétrico, tá? Que ele possui, lógico, uma bobina, uma solenoide. Na hora que você desliga um aparelho, né, quando você encerra a corrente que está passando em um solenoide, essa corrente ela não se reduz a zero instantaneamente. Eu tenho um tempo de decaimento. E como o campo magnético ele é função da corrente elétrica, se você está diminuindo a corrente elétrica com o tempo, você também está causando uma variação do campo magnético, que é justamente o que a gente vai ver aqui nesse exemplo, tá? Então, o que eu tenho na minha bobina C, eu tenho a seguinte situação. Quero determinar a taxa de variação, quer dizer, eu quero determinar a força eletromotriz que foi induzida, eu possuo um número N de espiras e quero determinar a taxa de variação do campo magnético em função do tempo. Tá bom? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que trabalhar aqui, tá certo? E aqui, só para ficar claro, eu estou utilizando, né, isso para a bobina C, tá bom? Então, nessa situação, a gente tem que essa força eletromotriz, ela vai ser menos o número de espiras e a taxa de variação do campo magnético. Quer dizer, a taxa de variação do fluxo de campo magnético. E esse fluxo de campo, ele é dado pela
pelo campo que passa pela área, certo? Então, aqui eu tenho a taxa de variação de campo através de uma certa área. Mas, pessoal, como é que a gente determina, né? Agora eu quero relembrar a aula passada. Como é que eu determino esse campo magnético devido a uma solenoide que é formado por essa superfície S, que é a parte de fora? Só para forçar a memória de vocês, quem lembra aí? Bom, esse campo magnético, ele é dado, né, pelo μ0, que é a permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente elétrica, vezes a densidade de espiras em função do comprimento. Só lembrando, tá? Esse N aqui, ele corresponde ao número de espiras em função de um certo comprimento L. Tá? Então, eu vou pegar todas essas informações e substituir na equação da lei de Faraday, da força eletromotriz. Mas note aqui o seguinte, a grandeza referente ao N, que está sendo dado no enunciado aqui da questão, deixa eu grifar aqui, só para a gente ver. Se ele tem 220 espiras por centímetro, né, por unidade de comprimento, 220 espiras por comprimento, por centímetro, essa informação aqui já é o meu próprio N, tá certo? Então, ele já está dando o N da questão, que é o número de espiras por comprimento. Então, uma das coisas a gente já tem. O N maiúsculo, que é o número de espiras, é essa grandeza aqui, que é para bobina C. Tá? Então, vamos identificando já quais são os termos que a gente já tem no meu enunciado. Ok. Bom, mas vamos substituir o campo magnético dentro da equação da lei de Faraday, tá? Então, a força eletromotriz é menos o número de espiras vezes a taxa de variação do campo magnético, que é a constante, que é a permeabilidade magnética do meio, vezes o número de espiras por comprimento, vezes a corrente elétrica, vezes a área. Certo? E nesse caso, vamos logo substituir? Vamos logo substituir. Essa área é a área da seção transversal da bobina C. Então, como é uma circunferência, né? A bobina C vista de outro ângulo, isso é uma circunferência, e essa área é calculada como sendo πr ao quadrado, ou então essa área é calculada como sendo π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, tá? Então já vamos substituir. Isso aqui é π vezes d ao quadrado sobre 4. Beleza. Mas vamos ver, nesse termo que está entre parênteses, da derivada, quais são os termos que podem variar, tá? Então, vamos repetir aqui. A força eletromotriz é igual a menos o número de espiras vezes. Primeiro termo, μ0, é uma constante, a constante de permeabilidade magnética do meio. Então, ela é uma constante, ela pode sair de dentro da derivada. O número de espiras por unidade de comprimento da bobina C é constante, você não está mudando a bobina. Então, o N também é constante, também sai de dentro da derivada. Π vezes d ao quadrado sobre 4, o diâmetro da bobina também é constante, então isso também sai de dentro da derivada, então eu fico com
a derivada da corrente elétrica em função do tempo. E olha o que ele diz. Essa corrente elétrica, ela tinha um valor inicial de 1,5 amperes e ela foi a um valor final de 0 em um intervalo de tempo de 25 milissegundos. Então, é a corrente elétrica que está variando. Então, eu vou ter a derivada da corrente elétrica em função do tempo. Certo? Mas, nessa situação, a gente pode, muito bem, né? Como é uma variação simples, eu posso trocar essa minha derivada por um delta, tá? Desculpa, aqui está errado. Aqui é sobre 4. Beleza. Então, eu tenho que a minha força eletromotriz é igual a menos. Eu vou logo substituir todos os valores aqui, tá? O N maiúsculo, que é o número de espiras da bobina C, ele é 130, vezes a constante de permeabilidade magnética. Isso vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes o número de espiras por comprimento, que é, aqui vale a pena eu comentar. Vamos logo substituir o N aqui embaixo. Esse N, ele é 220 espiras por centímetro, tá? Então, tenho que transformar todas essas unidades em metro, tá? Então, para usar todo mundo no sistema internacional. Então, esse N, ele vai ser 220 vezes 10 elevado a menos 2, e isso aqui é espira por metro, tá? Então, na verdade, o número que a gente vai usar aqui no N... Ô, garganta chata. O número que a gente vai usar aqui no N, ele vai ser 2,2 vezes 10 elevado a 4, certo? E aqui, pessoal, vai faltar espaço. Deixa eu brincar com isso aqui, deixa eu trazer isso para cá. Só um minutinho. Coloca só esse E aí para baixo, professor, com os valores um pouquinho para baixo, dá para continuar. Não, aqui dá para, pronto. Vou trabalhar dessa forma, que aqui eu sei o que eu estou fazendo. Que eu quero colocar todo mundo aqui, certo? E aí a gente tem, esse aqui é o N, tá? O N minúsculo, e aí eu entro com π sobre 4, que multiplica o diâmetro dessa espira, dessa bobina C, é de 2,1 centímetros. Então, é 2,1 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Ainda não dá para fazer o que eu quero. Vezes o termo, né? Aqui eu tô fazendo uma troca de DI, DT. Aqui eu posso muito bem aproximar isso de um delta entre a variação da corrente elétrica. Isso vai ser corrente final menos corrente inicial dividido pelo intervalo de tempo que ele dá, certo? Então, aqui a gente vai ter que a corrente final é 0, a corrente inicial é 1,5, e tudo isso é dividido pelo intervalo de tempo de 25 mili, que é 25 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Então, pessoal, essa é a continha que a gente tem que fazer para determinar essa força eletromotriz. Note aqui o seguinte, vamos chamar a atenção agora só para alguns casos bem interessantes. Eu tenho um sinal negativo da equação, da fórmula, e eu tenho uma diminuição da corrente elétrica, ou seja,
A corrente começava em um valor e ela foi a zero. Então, esse delta todo aqui, ele vai ser negativo. O menos do delta da corrente com o menos da equação, a gente vai ter que essa força eletromotriz, ela é positiva, certo? E ela é positiva nesse valor aí que a gente tem que descobrir qual é. Alguém se dispõe a fazer essa conta, por favor? Eu estou sem calculadora aqui. Para facilitar também, a gente pode simplificar algumas coisas, né? O 4 da constante, ele pode ser cortado com o π sobre 4. Então, vai ter 130 vezes 2,2 vezes π ao quadrado, vezes 2,1 ao quadrado, vezes 1,5, dividido por 25. Aí a gente trabalha com as potências. É mais fácil, né? Trabalhar com as potências de base 10, tudo separado. Mas olha aqui, também interessante. Essa potência de 10 elevado à quarta, ela vai se cancelar com essa potência de 10 elevado a menos 4. Então, a gente vai ter... Alguém faz essa conta aí, por favor? Só para a gente ter mais ou menos magnitude desse valor. Vai ser alguma coisa da ordem de 10 a menos 4, né? Tem alguém fazendo, pessoal? Eu estou fazendo aqui, professor. Tá, Só um joia, minuto. obrigado. Aproveitar, vou salvar essa imagem para depois acrescentar no slide na hora de postar. Exemplo. O meu deu 237,74 vezes 10 à quarta, professor. 237,4 vezes 10 elevado a... 0,74. Peraí, repete, desculpa. 237,74. 74. Aí, se alguém fizer aí der outro valor diferente, o professor observa aí nos comentários, talvez. E isso é 10 elevado a menos 4. Né? Foi o termo que sobrou. Sim, sim. Sobrou aqui. Tá. Qual é a unidade da força eletromotriz? Isso é uma diferença de potencial, tá? Isso é uma diferença de potencial, então a unidade é volts. Tá certo? Colocando isso em notação científica, isso aqui vai ser positivo 2,38 vezes 10 elevado a menos 2 volts. Certo? Deixa eu ver. Nenhum comentário. Alguém conferiu esses valores? Depois a gente volta neles se for o caso, tá bom? Beleza. Vamos ver agora um outro exemplo. Tá? E na hora que eu for lançar esses slides lá no Classroom, eu pego
aquela imagem que a gente já fez, que salvou, e coloco em seguida, tá bom? Vamos ver aqui um outro exemplo. A figura mostra uma espira retangular que está imersa em um campo magnético não uniforme, tá? E esse campo magnético, ele varia de acordo com uma certa equação, que é 4 vezes tempo ao quadrado vezes x ao quadrado, tá? Note que o campo varia tanto no tempo quanto na posição. Essa espira tem as dimensões de 3 metros de largura por 2 metros de altura, e eu quero saber qual vai ser a direção, o módulo e a direção da força eletromotriz induzida nessa espira no instante de tempo de 0,1 segundo. Bom, primeiro, vamos calcular o módulo, depois eu explico para vocês como é que a gente determina essa direção, tá? Novamente, pegar aqui a minha imagem, eu vou trazer para cá onde eu consigo um pouquinho mais de liberdade na hora de operar com isso. Professor, Oi. esse slide aí que o senhor tem a resposta acompanhada da pergunta, o senhor vai postar também no material em PowerPoint? Vou, porque quando terminar a aula, eu insiro a resposta, que eu já salvei a figura, tá? Eu insiro a resposta dentro do slide e mando para vocês. Tá certo. Porque nos materiais para a AP1 não tinham, né, essas respostas. Algumas a gente fez... Eu ainda não tinha essa mesa, eu fiz escrevendo, digitando mesmo as equações, né? Mas vamos ver o seguinte, ó. O campo magnético, ele é variável, tá? Vamos identificar aqui o que a gente quer para trabalhar na minha equação, tá certo? Então, o campo magnético, ele é variável, ele varia de acordo com a seguinte equação. Campo, deixa eu botar aqui só outra cor. O campo, ele varia com a equação 4t ao quadrado x ao quadrado. Então, para determinar a força eletromotriz, eu tenho que determinar a derivada em função do tempo do fluxo de campo magnético. Então, primeiro, vamos determinar o seguinte. Primeiro, vamos determinar quem é o fluxo. Depois, a gente deriva esse fluxo para encontrar a força eletromotriz. Tá certo? Então, o fluxo de campo magnético, ele vai ser determinado pela integral do campo através de uma certa área dA. Se a gente for observar a figura, essa área dA, a gente pode fazer, para trabalhar com essa integral, essa área dA, a gente pode fazer uma mudança de variável, tá? Essa área dA, ela vai ser H dx, certo? Que se esse dA ele é representado por um retângulo, o dx é a base e o H é a própria altura. Então, eu posso, para calcular o fluxo de campo magnético, eu posso fazer a integral de BH dx, certo? Para resolver essa integral, eu estou trabalhando com mudança, fazendo uma mudança de variável, certo? E aí eu tenho o valor de H, basta agora fazer a integração. Então, esse fluxo de campo, ele vai ser a integral do campo, que é 4t ao quadrado, x ao quadrado, vezes h dx. Bom, vamos ver quais são os termos dentro dessa integração, quais são os termos que são constantes. 4 é constante, t ao quadrado é constante, h é constante, e eu vou fazer a integral de x ao
Desculpa, aqui já é o resultado. Fazer a integral de x ao quadrado dx. Então, o meu fluxo de campo magnético, ele é, repetindo todo o termo que está fora da integral, x ao quadrado h, vezes a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, e eu estou fazendo a integração, né, de 0 até 3 metros, que é o tamanho dessa largura W. Então, a minha integral vai ser de 0 a 3. Aqui eu vou ter os limites de integração de 0 a 3. Tá? Então, a gente vai ter como resultado que esse fluxo ele vai ser... Professor, Oi. não tem uma constante de integração, não, aí? Como assim? Se tem uma sim. constante de integração. Sim, uma integral definida, né? Mas nesse caso, como eu quero calcular, vamos ver, por que eu não vou utilizar o termo de constante nesse caso? Essa integral, ela vai ser um número, tá? E aí, esse valor, por que não vai ser, por que eu não coloco o C? Agora eu estou na dúvida. Mas aqui, nesse resultado, né, eu posso substituir todos os valores. A constante, porque a diferença entre integral definida e indefinida, né, quando entra... Se o professor aplicar o tempo 0,1, o professor consegue descobrir quem é a constante de integração, não? Não, aqui é o seguinte, eu quero encontrar, vamos lá, qual vai ser o procedimento aqui? Eu vou conseguir integrar, eu estou fazendo, na hora que eu peguei o tempo, vamos pegar aqui, só mudar aqui de cor para a gente ver o que fez. Na hora que eu pego o tempo e tiro ele da integral, eu estou fazendo isso para um tempo específico, tá? Estou fazendo isso para um tempo constante. E aí eu vou encontrar o fluxo de campo magnético como função só do tempo. E aí eu derivo para encontrar a força eletromotriz, certo? Bora continuar aqui. Então, substituindo o valor de x por 3, a gente vai ter 4t ao quadrado, o valor do h é 2, e aqui vai ser 3 ao cubo. Tudo isso dividido por 3, tá? Então, vai ser 27 por 3 dá 9, 9 vezes 2, 18, 18 vezes 4 dá quanto? Quanto é que dá essa conta aqui? 27 dividido por 3 dá 9, 9 vezes 2, 18 vezes 4 dá quanto? 72. Pronto. Então, o meu fluxo de campo magnético, ele vai ser 72 vezes t ao quadrado, tá? E aí, eu determinei uma variação de fluxo de campo somente em função do tempo. E agora, para determinar a força eletromotriz, aqui, tá? Essa espira é uma espira apenas, tá? Aqui eu tenho uma espira apenas, então isso vai ser a derivada. Oi. O senhor vai derivar o fluxo de campo? Vou. Então, se o senhor tivesse colocado a constante, ia ter uma constante agora no fluxo de campo, e quando o senhor derivasse, a constante se tornaria 0. Tá, verdade. Tem razão, tem razão. Então, vamos para todos os efeitos colocar aqui a constante. Tem razão, tem razão. Bom, então, agora eu vou pegar a derivada do meu fluxo que eu encontrei, que é função do tempo, tá? Então, esse campo, essa força eletromotriz, ela é menos. Aqui eu só tenho um espira, então vai ser a derivada em função do tempo de 72t ao quadrado
mais a constante, tudo isso em função do tempo, tá? Então, essa força eletromotriz, ela é menos. Aqui vai ficar 72 vezes 2, isso vai dar menos 144 vezes tempo, e a derivada da constante é igual a zero. E se eu fizer isso para o tempo de 0,1 segundos, essa força eletromotriz, ela vai ter o valor de menos 14,4 volts. Certo? Então, dessa forma, a gente determinou quem foi o módulo, tá? Vamos determinar agora como é que eu faço para encontrar a direção dessa força eletromotriz induzida, certo? Imagina o seguinte, essa força eletromotriz induzida, ela surge como sendo uma grandeza, tá? Que ela é contra a variação de fluxo, e ela é contra justamente pelo sinal negativo, tá? Esse sinal negativo, que ele vai ser interpretado, vou já mostrar para vocês, que a lei de Lenz nada mais é do que acrescentar o sinal de menos na lei de Faraday, tá? Ela diz o seguinte, que a força eletromotriz induzida, ela se dá contra a variação do fluxo de campo magnético, tá certo? Então, nessa situação dessa questão, o que a gente tem? O campo magnético, ele está entrando no plano da figura, certo? Ou seja, o campo magnético ele está cruzando essa espira, né? Está atravessando essa espira. E aí a gente vai aplicar a regra da mão direita, tá? E esse campo ele está aumentando, ou seja, por que ele está aumentando com o tempo? Porque ele é função de t ao quadrado. Então, com o passar do tempo, cada vez mais esse campo ele está aumentando. Então, a gente vai utilizar novamente a regra da mão direita para determinar o sentido dessa força eletromotriz, né, a direção da força eletromotriz, e determinar também o sentido de corrente elétrica, tá? Então, colocando o seu dedão no sentido do aumento do campo, né, que é justamente o que está acontecendo, os dedos estão representando para onde é que está a corrente elétrica. Isso vem lá da lei de Biot-Savart, tá? Só que nesse caso aplicada a uma variação de campo, tá? Então, nessa situação, a corrente elétrica induzida que vai surgir nessa espira vai ser no sentido horário, certo? Justamente... Não, peraí, desculpa. Se é a menos de sinal, o campo está aumentando desse lado, só que o sinal é negativo, tá? O sinal é negativo, então, apaga aqui, apaga aqui, o que a gente tem é o contrário, tá? Então, a corrente é no sentido anti-horário, tá? O sentido anti-horário, justamente. Se o campo magnético está aumentando, assim, a lei de Faraday possui esse sinal negativo, então a força eletromotriz induzida é no sentido contrário ao aumento de fluxo, certo? Então, com o fluxo aumentando, essa corrente ela está no sentido anti-horário também, como consequência da regra da mão direita, tá certo? Agora deixa eu salvar aqui, salvar exemplo 2, daqui a pouco eu coloco isso no slide. Tá. Então, justamente, é a lei de Lenz que vai me explicar o sinal negativo da lei de Faraday, tá? Então, a lei de Lenz, ela determina o sentido da corrente na espira quando o fluxo do campo magnético está
quando o campo magnético está variando, tá certo? Então, a situação que a gente tem é a seguinte: a corrente induzida em uma espira tem sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético induzido pela corrente. Vamos interpretar isso de forma bem coerente, tá? Vamos lá. A corrente induzida em uma espira tem um sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente induzida se opõe ao campo magnético que induz a corrente. Então, a primeira situação que a gente tem é o seguinte: o ímã permanente, ele está se movimentando na direção da espira. Então, a gente pode dizer que esse campo magnético, ele está aumentando, porque eu tenho mais linhas de campo que estão atravessando a área da seção transversal dessa espira, tá? E, desculpa, o campo magnético, ele é constante, ele só está se movimentando. Então, nessa situação, o fluxo de campo magnético está aumentando, certo? E aí, o que vai acontecer? Ocorre que essa variação de campo gera uma corrente induzida, e essa corrente induzida gera, de acordo com a lei de Biot-Savart, ela gera um campo magnético induzido. O que a lei de Lenz determina é o seguinte, que esse campo magnético induzido, ele se opõe ao campo magnético que está induzindo a corrente, certo? E o contrário também é... E o contrário também é verdadeiro, tá? Vamos supor que eu tivesse... Aqui eu peguei... Desculpa, aqui eu peguei a imagem errada, mas tudo bem. Imagina que eu tivesse a seguinte situação. Se eu estou aproximando o ímã da espira, o campo magnético induzido está no sentido contrário a essa aproximação. Se eu estou afastando o ímã, eu também estou diminuindo. Aqui vamos pegar esse ímã, tá? Depois eu vou corrigir isso aqui, tá? Vamos colocar aqui esse ímã. Ele está se afastando do campo, ou da espira, tá? Então, nessa situação, o que a gente tem é que o fluxo ele está diminuindo. Então, se está diminuindo ou se está aumentando, o que importa é que está variando, tá? E essa variação vai ser sempre no sentido... Desculpa, o campo magnético induzido vai ser sempre no sentido contrário à variação. Então, se esse ímã está se afastando da espira, o meu campo magnético induzido, ele está no sentido contrário, tá? Depois eu vou corrigir essa imagem aqui, que não era ela que eu queria usar não, tá? Justamente mostrando esse exemplo que eu estou mencionando, que é o ímã se afastando da espira, tá bom? Então a corrente, essa corrente induzida, ela quer sempre se opor à mudança no campo magnético. E essa oposição, ela vem da primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Se o corpo, que no caso, o corpo que a gente está utilizando aqui são os elétrons, se esse corpo tende a ficar em repouso, a tendência é que ele permaneça em repouso, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Então, os elétrons têm a tendência de permanecerem parados. O fato de eu estar variando o campo magnético faz com que surja a força eletromotriz, que vai justamente movimentar os elétrons na forma de uma corrente induzida, certo? Então, o sinal negativo da lei de Faraday é a lei de Lenz, certo? E é só para a gente interpretar isso, que
a variação de fluxo de campo magnético, ela se dá sempre no sentido contrário à força eletromotriz induzida, tá? E a gente tem como transformar, né, ou seja, deixar a lei de Faraday na sua forma mais geral possível. E aqui é onde aparece, pela primeira vez, uma relação na forma completa da lei de Faraday, tá? Aqui é onde aparece a primeira vez uma relação entre campo elétrico e campo magnético, da seguinte forma. A lei de Faraday que a gente viu até agora, que é a força eletromotriz induzida, ela é menos a taxa de variação do fluxo de campo magnético. Só que, da lei de Kirchhoff, se você faz um percurso fechado ao longo de um certo circuito, você está determinando qual é a diferença de potencial, que é a força eletromotriz. Tá? Então, eu vou substituir a minha força eletromotriz pela integral de linha do campo elétrico através de um percurso fechado. E aí, vale mencionar o seguinte, tá? Que a integral de linha do campo elétrico é igual a menos a taxa de variação da integral do campo magnético, certo? Aí vem uma observação importante com relação à lei de Kirchhoff. Essa integral do campo elétrico pelo um caminho fechado ao longo de todo um percurso, todo um circuito, deve ser zero, deveria ser zero. Mas a lei de Kirchhoff, ela não se aplica quando você tem um campo magnético variando. Porque quando a gente tem uma variação de campo magnético, isso gera uma força eletromotriz induzida, tá? Que não foi contemplada pela lei de Kirchhoff, certo? Então é só uma ressalva que a gente tem que fazer quando estiver tratando da lei de Kirchhoff. Se você verificar que existe variação de campo magnético, eu tenho indução de corrente, que isso não é previsto, né, não estava previsto na lei de Kirchhoff, tá? Então é só para deixar claro, essa restrição da lei de Kirchhoff, e ela vem, né, a gente pode interpretar isso através de uma forma mais completa da lei de Faraday, certo? E, pessoal, Maxwell, ele ainda acrescentou mais um termo à lei de Faraday para completar as equações de Maxwell, tá? Que é um termo de taxa de variação do campo elétrico, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma figura para vocês. Vou manter isso aqui. Vou pegar aqui uma figura para vocês, rapidinho. Aqui. Campo elétrico e magnético. Para a gente verificar aqui. Pronto. Essa imagem, ela representa a variação simultânea entre campo magnético e campo elétrico, tá? Então, a gente pode verificar o seguinte, que quando há variação da lei de Faraday, a gente pode determinar o seguinte, que quando há, deixa eu pegar essa outra aqui, que está mais nítido. Quando há variação de campo elétrico, quando há variação de campo magnético, isso induz uma variação de campo magnético, tá? Então, foi esse termo a mais de variação, foi a contribuição de Maxwell, além de juntar todas as equações e fazer essa união entre eletricidade e magnetismo, tá? Aqui a gente tem uma onda de campos. O campo elétrico, ele se propaga em uma direção, enquanto o campo magnético, ele é
perpendicular ao campo elétrico, tá? E nessa situação, a gente tem que todos os tipos de sinal de TV, sinal de rádio, Wi-Fi, todos os tipos de ondas eletromagnéticas, inclusive a própria luz, elas são ondas eletromagnéticas fazendo essa variação simultânea entre campo elétrico e campo magnético. Ok? Bom, pessoal, na próxima aula, eu vou trazer uma aula inteira de resolução de exercícios sobre esse assunto e o assunto da aula passada, além de tratar sobre o trabalho de vocês da APS, certo? Então, deixa eu só parar aqui a gravação rapidinho.